Muito bem, vamos chegando. Claudiane já está aí, sempre uma das primeiras a entrar. Danila está aí, sempre não perde um stories. Muito bem, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Inácio, grande Inácio, meu parceiro, tá aí. Vocês estão escutando bem? Como é que é? Tá esse o microfone tá bom? Vocês estão me vendo bem também? Tá tudo tranquilo? Por favor, não reparar essa minha voz que ainda está estranha, ainda estou me recuperando da cirurgia que eu fiz, mas já estamos aqui para uma live. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade de falar sobre Jordan Peterson. O tema da live, vou até colocar aqui, é Jordan Peterson. Quem conhece vai gostar, quem não conhece vai conhecer, e é um autor que tem muito a nos acrescentar. Fixou? Fixou. Jordan Peterson. Pessoal, indo direto ao ponto, hoje nós temos um convidado muito especial, que é o André Assi, do Oliver Talk. Ele fez podcasts sobre todas as 12 regras deste livro aqui, do Jordan Peterson, tá certo? Eu já postei várias vezes sobre esse livro aqui, eu acho que a maioria de vocês conhece, talvez muita gente ainda não leu, mas eu recomendo, tá? Você não precisa sair lendo rápido, ele é dividido, né, nas regras, então você pega ali cada vez uma regra para estudar e dá para você ir lendo devagar esse livro, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre esse psicólogo, né, o Jordan Peterson, esse psicólogo canadense que tem feito aí muita diferença, né? Tem feito um trabalho muito interessante no sentido de amadurecimento e desenvolvimento pessoal, tá certo? Vamos ver aqui se eu vou achar. Já vou procurar aqui o André para a gente começar a nossa live. Quem estiver chegando aí, seja muito bem-vindo e fique por aí, porque hoje o tema é super interessante, tá certo? Tô vendo muita gente aqui, muita gente boa. Olha ele aí. Boa Boa noite, André. noite. Tudo bem, doutor Saulo? Tudo tranquilo, meu caro. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso perfil. Fiquei muito feliz aí com a oportunidade dessa live, porque nós compartilhamos aí essa admiração e esse interesse pelo trabalho do Jordan Peterson, que tem se destacado mundialmente, né? Tem feito muita diferença. André, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco sobre o seu trabalho, né, para o pessoal te conhecer. Claro, primeiramente agradecer aqui o espaço, é um prazer estar aqui para ter esse bate-papo, falar do Jordan Peterson, que é tão caro aí a nós dois e a muita gente, né? Muita gente aí tendo contato com a obra dele e se aproveitando aí de inúmeras maneiras do conhecimento, do legado que ele passa adiante. E aí também, só um pequeno parênteses aqui, o Luciano fez uma lembrança importante, registrar aqui uma homenagem ao senhor Pedro Rossi, que foi um militar brasileiro que participou da Segunda Guerra Mundial, combateu o fascismo de verdade e morreu Sim. recentemente, né? Fica aí o registro e os sentimentos à família e todos nós aqui pela sua passagem, né? Então, feito isso, então a minha área é filosofia, né? A minha área de formação é filosofia. E aí eu dou aula de filosofia, trabalho também com editoras, né? Então trabalho com revisão de texto, produção de livros e também com produção de conteúdo na internet, artigos, publico no Senso em Comum, que o Luciano publica também, escrevendo sobre política, sobre assuntos internacionais. E o Jordan Peterson, ele veio para mim por meio da política, mas aí eu conheci o Jordan Peterson posteriormente intelectual, né? Uma coisa mais robusta, maior, mais importante, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar preso essa coisa comezinha da política, né? Ah, é isso, é aquilo. Isso até tem o seu interesse, mas tem que ser uma coisa, né, reservada. E aí eu fiz o podcast
baseado no 12 regras, um podcast para cada regra, lendo, discutindo, compartilhando algumas experiências, e o pessoal curtiu bastante. E aí a gente está aqui, eu sei que ele é muito importante para você também, e ainda tem o pretexto do curso, né? O Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental, que eu queria agradecer, porque você já viu, deu um depoimento muito legal sobre o curso, e assim, foi extremamente importante para mim, porque alguém de gabarito, né, alguém da área, alguém de peso, como você assistiu e compartilhou palavras aí muito importantes, e a gente tem uma surpresa aí depois para os É, seus... para quem ficar até o final vai ter uma surpresinha, né? É Mas isso aí. realmente, assim, eu fiz o curso, né, que o André tem, e, assim, gostei bastante. Eu acho que para pessoas, né, tanto para pessoas que já conhecem o trabalho do Jordan, mas principalmente para quem vê, às vezes, a gente compartilhando, né, assim, e são vários perfis, André, que trabalham com amadurecimento, com desenvolvimento pessoal, e o Jordan Peterson é esse ponto em comum, as pessoas sempre estão lá citando, e aí, às vezes, um desavisado, por exemplo, até para a gente já começar aqui o nosso tema, ele vai lá e pega o Mapas do Significado, que é o primeiro livro do Jordan, né, que é o livro de 99, então tem mais de 20 anos o livro, e aí ele é um calhamaço, ele está até ali, eu deixo até de enfeite, assim, porque ele é, ele é gigantesco, assim, mas é um livro mais difícil, assim, acho que é para a pessoa, para o leitor comum, assim, que já vai entrar direto, né, vai pensar assim, ah, não, tem dois livros aqui do Jordan, eu vou começar pelo antigo. Aí eu acho que a pessoa, ela vai chegar, ela vai ficar meio travada, né? Então, eu acredito não, tenho certeza que o seu curso vai ajudar muito aí, como esse primeiro passo introdutório, para a pessoa poder encarar a leitura do Jordan Peterson, especialmente o do Mapas do Significado. Perfeito. É o trabalho mais robusto dele, né? Quando ele não era um intelectual público, outras preocupações e tudo mais. E, em termos de leitura, o primeiro acesso, acho que tem que ser o 12 regras mesmo, né? Mas aí vai, assim, você lida com as pessoas nas redes sociais, a gente também lida. Às vezes a pessoa está começando agora no universo da leitura, então tem uma certa trava com ler. Aí pode ouvir o podcast, fazer o curso, né? E depois a coisa vai amadurecendo e vai evoluindo para as leituras. Né? Se a gente for fazer um passo a passo, eu diria que o Mapas do Significado deve estar o último passo. Sem Pela dúvida. sua dimensão, profundidade, etc, etc. É um alerta importante. Isso, muito bem. E eu, aqui no meu trabalho, André, né, eu sou psiquiatra e acaba que bom, eu pelo menos tento fazer um trabalho que seja integral, né? Ou seja, se eu me proponho aqui a ajudar as pessoas, eu não posso me contentar com um olhar assim, cientificista, né? Excessivamente biológico acerca da natureza humana e cair no ponto em comum que, infelizmente, a psiquiatria hoje se encontra, que a tratar o cérebro e as medicações, enfim, ficar restrito nisso. Então, eu tenho uma preocupação, claro, de tentar utilizar de conhecimentos de outras áreas para ajudar as pessoas aqui no processo terapêutico, né? Então, eu digo que o conhecimento da filosofia, né, dos autores, é sensacional. E me parece, né, que isso é algo que marca muito o trabalho do Jordan. E eu queria talvez que a gente pudesse começar falando aqui de uma frase até do professor Olavo, que ele fala assim que é até estranho onde que o Jordan Peterson desemboca tendo as influências que ele tem, que são principalmente Nietzsche e Jung, né? Então, assim, como que ele, muito influenciado por isso, mas ele tem a capacidade de pegar o que há de bom em cada um. Então, ele pega ali o diagnóstico que Nietzsche faz, né, de que a humanidade está ali vivendo uma vida sem sentido. Vou até abrir um parênteses rapidamente aqui para falar de Frankl, que eu vi que você citou no seu curso também, o Viktor Frankl, cuja a logoterapia, a terapia do Viktor Frankl, é toda baseada na busca do sentido da vida. Então, o Jordan consegue pegar o diagnóstico do Nietzsche, mas ele se recusa a utilizar o remédio que Nietzsche oferece, que é a transvaloração, que é o niilismo, que é se contentar ou se render à ideia de que a vida não tem sentido algum. E eu vou te falar, isso aqui no consultório é muito prevalente e é muito difícil. Por exemplo, quando uma pessoa está diante de um quadro depressivo,
E aí ela, infelizmente, assim, é um estudante universitário, né? A gente sabe como é que é a questão ideológica nas universidades, e aí a pessoa é materialista, é niilista, e agora está com uma doença que traz para ela um sofrimento muito grande e ela não tem nenhum sentido na vida dela a que ela possa se agarrar no momento de dificuldade tão grande quanto esse. Então, aí eu lanço mão, por exemplo, né, de alguns conceitos do Jordan, eu indico a leitura do Jordan. E o outro aspecto, né, além de Nietzsche, é Jung. Então, o Jordan se vale da visão arquetípica, né, que é muito prevalente no trabalho do Jung, e que os mitos, enfim, os arquétipos que a gente pode enxergar aí na literatura, nos textos clássicos, nos textos antigos, nos textos religiosos, eles têm mensagens para nós também fundamentais e que têm um efeito terapêutico, de inspiração, de encontrar o sentido da vida também. Então, eu queria que você comentasse isso, assim, que figura é essa, né, o Jordan Peterson, que passou ali por Nietzsche, passou por Jung e saiu vivo do outro lado, saiu com esperança do outro lado. Saiu com uma mensagem positiva, né? Exatamente. Pois é, não, isso é um dos elementos assim que eu acho que mais chama a atenção, de fato, essa menção que o professor Olavo faz é sensacional, porque realmente, né, de alguém que vem desse background, você esperaria uma outra coisa. Mas você pontuou uma coisa, Saulo, muito interessante, que assim, você, como psiquiatra, lida com pessoas de todas as faixas etárias. Mas você mencionou um negócio que é muito caro para mim, porque eu sou professor de filosofia e eu dou aula no ensino regular. Então, a minha faixa etária, ela bate nos 17, 18 anos, né, de público de escola, estou falando. E aí tem uma coisa interessante, que assim, isso eu acho que é um conhecimento mais geral, que todo mundo sabe que molecada não tá nem aí com nada, né? Os caras querem bagunçar, né? Mesmo, né, muda-se a classe social, muda-se os problemas, mas isso continua mais ou menos como uma verdade geral. Mas aí tem assim, dentro disso existem temas, pouquíssimos temas que chamam a atenção, que tipo, cativam, né, esse público que não quer nada com nada. Então, por exemplo, um desses temas é Segunda Guerra Mundial, por razões óbvias. Agora, por um outro tema que eu acho incrível, como eu tenho pessoas dessa faixa etária que vêm me perguntar o que é niilismo. Né? Então, é muito comum, assim, claro que muito comum, reduzido dentro desse universo, mas assim, não tem nenhuma outra pergunta que venha mais ou que venha tanto quanto. Professor, o que é niilismo? O que você acha do niilismo? Né? Ou seja, porque já está experimentando um pouco dessa crise de identidade, crise de sentido, crise de não saber onde está, o que está fazendo, né? Ou seja, bem perdidos, né? E aí provavelmente faz uma pesquisinha na internet, né? E aí vem com quem? Vem com Nietzsche, né? Um dos, não apenas, mas vem com Nietzsche. E eu acho, ou seja, mas isso eu acho que tem um significado muito profundo, que assim, isso tá batendo já na molecada. Né? E aí você fala do estudante universitário, e aí é um problema maior, porque ele vai ser bombardeado com uma carga ideológica, já é na escola regular. Na universidade isso vai, né, vai ser ainda maior. E aí, então, ou seja, ele já está ali com um pezinho dentro de levar a sério, ou de considerar, ou de, enfim, mergulhar nessa coisa de niilismo. Aí ele vai para a universidade, aí ele se apresenta para o psiquiatra tempos depois, aí dependendo do caminho que ele toma, né? Não estou falando que todo mundo vai tomar o mesmo caminho, mas dependendo do caminho que ele toma, ele pode, né, se afundar, digamos, nessa realidade. Ô, Mas, André, rapidamente, claro, você claro. sabe que a Contra os Acadêmicos, a página Ah, que eles excelente. ela fez um meme que é tipo assim, o psiquiatra vendo o incauto indo ler Nietzsche sem preparo algum. Aí o psiquiatra tá assim, olá, meu próximo paciente. Tá? O meme é muito bom. Excelente, é bem isso mesmo, né? Então, e aí, uma outra, ainda agora partindo mais para a resposta da sua pergunta, mas acho que esse contexto mostra também por que tanta gente se interessou pelo Jordan Peterson e por que um pouquinho daquele espantalho que caiu muito sobre ele falar, não, só se interessa por Jordan Peterson homens, jovens, brancos, com raiva.
né? No começo bateram muito nele em relação a isso, mas eu acho que essas nossas experiências provam que, na verdade, não é por causa disso que existe um interesse considerável desse público pelo Jordan Peterson, mas porque o problema está batendo, né? Está batendo na Exato. porta dessas pessoas. Então, e aí você falou uma coisa interessante também, agora voltando no Nietzsche, eu também considero o Nietzsche um bom diagnosticador. Até não Tá. só sobre o espírito da época, até sobre questões mais pontuais, assim, quem for buscar lá o que o Nietzsche dizia do Estado, por exemplo, Estado moderno. Pô, ele dizia que o Estado moderno é o novo ídolo, né? Ou seja, ele estava ali antecipando a trancos e barrancos que um conceito de religião política, né? Que depois vai Sim. ser desenvolvido em outros. Né? O socialismo, ele vai bater. Então, mas para o que interessa aqui o Nietzsche diagnosticou muito bem o espírito da época, né? Da época dele, ali, que já era, a época dele já era a consequência, ele já estava vendo, né? Mais do que antevendo, ele já estava vendo muita coisa. Muita gente interpreta aquela frase do Deus está morto como, é só uma afirmação ateísta qualquer, né? Mas, na verdade, tem uma carga ali que ele está falando, olha, a metafísica foi Exato. subtraída do cenário e, por causa disso, as pessoas, né, entraram se perderam. E como consequência para a cultura, a gente vai ter tudo isso. Aí o que fazer é exatamente o que você pontuou. O que fazer é uma outra. No Nietzsche não é tão interessante, mas o diagnóstico é muito preciso. E aí eu acho que o Jordan Peterson ele compartilha então do diagnóstico com aí mais bons pares de anos, né? De décadas, de muito tempo aí posterior ao Nietzsche. Trazendo toda a carga que veio posterior a isso e reafirmando, olha, a gente está com um problema, a gente precisa fazer um diagnóstico que é esse. Só que a solução é outra. Né? Então ele vai falar, olha, a gente precisa voltar, né? A vida é ordem e caos. Né? É o grande par conceitual ali do Peterson. E para a gente entender essa dinâmica, essa tensão primordial que explica a vida, a gente pode recorrer às mensagens dos mitos. Isso pode nos trazer ali pistas, ensinamentos que nos vão ensinar. Então, assim, na verdade, o problema não é você, é a realidade que é constituída de ordem e caos. Se sua vida está caótica, você precisa se organizar. Dito assim, de maneira extremamente grosseira, a gente vai desenvolvendo aí. Você se ordena, se organiza e tenta colocar um pouquinho de ordem no negócio, né? Claro que aí ordem entendido dentro da temática do Peterson, né? Até depois a gente pontua que ordem não é fazer o bem, né? Ordem é uma outra coisa, né? Ordem é o âmbito do conhecido, causa é o âmbito do desconhecido, e precisa ter necessariamente uma tensão entre essas duas coisas. Não é em nenhum momento o objetivo é eliminar o caos, né? Mas enfim, eu acho que ele se aproveita do diagnóstico do Nietzsche, tudo que veio depois do Nietzsche em termos de cultura, e propõe aí um caminho, né? Um meio para a gente tentar fugir desse caos. Exato. Eu vou até aproveitar aqui, ó. A Rayane está perguntando qual é o livro do Jordan que fala sobre ordem e caos. Os dois, né, André? Diria que ele fala nos dois, mas a gente, como a gente disse no início da live, Rayane, começa pelo 12 regras, que é Sim. mais fácil, tá? Inclusive, eu fiz uma palestra no Rota Online que teve, e aí eu já vou entrar até nessa segunda questão aqui que a Raquel está colocando do Covid ao caos invadindo a nossa ordem. Eu fiz uma palestra no Rota Online, o Rota Online era para ter acontecido nesse mesmo final de semana, né, que a gente fez o online, era para ter acontecido presencial. Mas aí tem toda a questão da pandemia, não foi possível, e aí a gente criou essa alternativa de fazer online, na verdade foi muito bom, foi uma grande oportunidade, e eu, por coincidência, eu utilizei o conceito de ordem e caos do Jordan, justamente falando sobre isso, né, que a ordem é o território explorado, é o território em que o que você pensa, né, as fórmulas que você tem para lidar com a realidade, elas funcionam, então você faz aquilo ali e dá certo e você tem o resultado esperado.
E já o caos é o território inexplorado, né? É aquilo que eu não domino, aquilo que eu não sei como lidar, não tenho as ferramentas também ainda para lidar com aquilo. E aí ela perguntou aqui se o Covid é o caos invadindo a ordem. De certo modo, sim. E até o meu questionamento na palestra do Rota é, quando o caos chega, né, ou seja, quando tudo em volta, né, agora não vai mais trabalhar, não vai mais sair de casa, os condicionantes externos previsíveis da sua vida, quando eles são retirados, o que sobra? Né? Foi essa a pergunta que eu fiz, e aí que entra até na questão da metafísica, né? Assim, quais são os seus valores, quais são os seus ideais? Você está ancorando a sua vida aqui em quê? De modo que, se você tiver uma perspectiva puramente materialista, você se perde. Né? Você tirou ali tudo da pessoa e aí a pessoa afunda. E em contrapartida, a gente observa que tem outros indivíduos que não, que na verdade eles até melhoram. Né? O próprio Frankl, que era, para quem não conhece, né? Imagino que poucas pessoas já não conheçam o Frankl até agora, mas o Frankl é um psiquiatra austríaco, criador da logoterapia, mas ele era judeu também. Então, ele foi mandado para os campos de concentração. Né? Ele abriu o consultório dele em 38, em 39 começa a invasão, né, dos nazistas, ele é mandado para o campo de concentração, em 3 anos ele passa por 4 campos de concentração. E lá, ao invés do Frankl ceder ao caos que estava em volta dele, ele desenvolve ainda mais a teoria dele, inclusive ele vive na prática a própria teoria dele, e depois o livro Em Busca de Sentido, que conta essa história, ele vai ser um dos livros mais importantes do século XX, né? Enfim, vai exercer uma influência muito grande. André, mas eu queria materializando esse jovem, né? Já que a gente começou a falar desse jovem, vamos seguir com ele. É esse jovem que está aí diante do niilismo, né? E que, na verdade, o que as pessoas, enfim, a mídia, a cultura, enfim, todos esses influenciadores, o que eles apresentam de solução para esse jovem que está aí, né, niilista, sem ter o sentido da vida, e agora a pandemia vem e aqueles condicionantes externos aos quais ele respondia, agora nem isso tem mais, aí ele se vê dependendo só dele mesmo, e aí tem até o meme que eu ia colocar na palestra e acabei não colocando. Aquele meme do Faustão, que tem o Faustão feliz assim, e no segundo plano tem o Faustão triste, né? Aí a frase é assim, só depende de mim. Esse é um problema, né? Esse é o problema, só depende de mim. E aí, o que apresentam para esse jovem, olha, a vida não tem sentido mesmo, metafísica é uma bobagem simbólica, é uma bobagem, e você tem que ter um olhar cientificista, né? O que importa, como você disse, né, é o Estado controlando tudo, o Estado legislando sobre cada centímetro da sua vida, dizendo o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, e o que sobra para você é o hedonismo, né? Assim, vai atrás do prazer a todo custo, a qualquer momento, sem nenhum limite moral, e isso vai ser a solução para você. E aí o que acontece? Essas gerações acreditaram nisso, inclusive até as anteriores, né? Esse aí é o neto, talvez, da geração. Mas acreditaram nisso, foram fazendo isso, foram fazendo. E aí me parece que várias pessoas, ou enfim, esses jovens que estão olhando para o Jordan, estão enxergando alguma coisa diferente do Jordan, me parece que eles estão cansados dessa vida do hedonismo. E hedonismo aqui eu queria até escancarar mesmo, e falar do que muitos pacientes falam, por exemplo, apatia, excesso de pornografia, excesso de drogas, excesso de álcool, excesso de videogame, né, de jogos hiperrealistas, enfim. E engraçado, né? Tanto as drogas, quanto os jogos, quanto a pornografia, quanto a ideologia, é nada mais do que uma fuga da realidade. Né? É você ir para o mundo da fantasia, onde lá você é o rei, lá você faz e acontece. Né? Lá você tem todas as mulheres que você quer, lá você mata todo mundo no videogame. Mas por que você está lá? Porque você olha para o seu quarto e nem o seu quarto está arrumado. E aí a pessoa se refugia nesse mundo da fantasia. E aí me parece que aí aparece o Jordan Peterson e ele começa a falar umas coisas
que talvez os pais desses jovens não tenham dito, né? Cobrando aí a primeira regra lá do 12 regras, né? Stand up straight, né? Assim, coloque-se de pé com os ombros para trás, né? Diante da vida e assuma uma responsabilidade. Responsabilidade aqui, André, eu até coloco aqui no meu perfil, falando responsabilidade, quando a gente fala responsabilidade, chega no ouvido desse jovem como uma coisa ruim. Ele já começa a se coçar todo, né? Nossa, responsabilidade, né? Perda de liberdade e tal. Mas responsabilidade no sentido de autoria. Né? Eu vou fazer algo. Eu tomo posse, né, da minha própria vida. E aí isso ressoa, isso começa a ressoar, né, nesse jovem, e ele começa a falar assim, cara, talvez essas ideias que eu nem percebi que entraram em mim, talvez elas não façam sentido mesmo, que eu estou muito mal, eu estou apático, não está dando certo, eu estou cansado disso, e agora eu quero algo diferente. E esse algo diferente é o Jordan convidando esse jovem a colocar-se de pé, enfrentar a realidade dele com coragem e assumir uma responsabilidade, né? Como que você vê inclusive essa é a primeira regra que ele coloca no livro dele. Inclusive, a minha experiência também como professor, lidando com essa faixa etária aí, eu tenho uma média de 500 alunos diferentes por ano, né? Considerando as turmas que eu leciono e tal. Então, eu também vou fazendo o meu estudo social pessoal, né? Eu vou pescando ali o que é dito, o que é feito, e muitas vezes eu também consigo enxergar nesse público a falta justamente de alguém que dê essa mensagem. Isso joga a favor da nossa discussão aqui, porque a gente vê como alguém que fale, né? Por isso que eu brinco assim, para ficar numa palavra clichê, né? O Jordan Peterson faz autoajuda, mas eu brinco sempre falando que a autoajuda do Jordan Peterson é totalmente diferente. É autoajuda com porrada, porque ele está falando, meu querido, sai daí da pornografia, sai do videogame, a solução não é hedonista e não é relativista, então não é nem pelo prazer e nem pelo tanto faz, acorda, faça alguma coisa, você levante, né, corrija a sua postura e faça alguma coisa efetiva, seja responsável por algo. Esse é o primeiro passo, estabelece uma rotina, acorda todo dia às 6 da manhã por 30 dias, né, vai varrer a calçada, sei lá, né, tô aqui só elucubrando, mas assim, faça isso, você, né? Primeiro, tá em você, mas não é, que dó de você, coitadinho de você. Ele não fala assim, abraça o caos mais. Você já tá no caos, abraça ele mais. Não, ele tá falando, você não vai jogar o caos totalmente fora, você não vai jogar o caos fora de uma vez, mas você pode começar a corrigir isso a partir de você mesmo. Então, corrija a sua postura, tome responsabilidade. André, o que você acha? Assim, me parece que o homem moderno, o jovem moderno, ele menospreza essas pequenas coisas. Ele não enxerga valor nisso, né? O que você acha? Assim, você percebe isso também? Assim, não, Saulo, porque... cara, me lembrei até de uma coisa aqui. Tem uma entrevista do Jordan que o entrevistador, assim, para variar só um pouquinho, é meio hostil a ele. E ele vira pro Jordan e fala assim, ô Jordan, mas assim, você tá falando pro cara arrumar o quarto dele? Mas você não acha que tem assuntos muito mais importantes, do tipo salvar a natureza, enfim, seja lá qual for a pauta do dia, e essa coisa do mundo e tal, não é mais importante do que arrumar o quarto? Aí o Jordan para assim, né? Uma coisa que eu admiro muito do Jordan é que quando ele está na entrevista, ele está profundamente ali, ele está todo ali, né? E ele pega e vira e fala assim, o que me garante que uma pessoa que não arruma o próprio quarto não tornaria o problema do mundo ainda pior? Manda essa pro cara. Eu vi essa entrevista, eu acho que é eu sei qual que é, e eu acho que é uma das mais sensacionais. O cara tá insistindo, o entrevistador ele tá insistindo na tese de que o Jordan Peterson é muito restrito ao jovem universitário e tal, enfim, né? Tá tomando um outro caminho lá, né? Eu acho que porque assim, aí a gente entra num campo muito interessante, porque assim, é muito mais interessante do ponto de vista público, né, do ponto de vista propaganda. Não. A minha luta é para salvar a humanidade. É para salvar o planeta. Virtue signaling, né? Sinalização de virtude, né? Total. Exatamente. Como é que você vai sinalizar virtude? Porque você arruma a cama,
porque você ajuda a sua mãe a ir lavando a louça para ela, indo no mercado. Não dá, você vai sinalizar no universo maluco que a gente vive, da exposição, da rede social e tal, isso não vai colar muito. Agora, Não não, dá aqui, like, né? Pô, né? é, Não dá like, não vira hashtag, nada. o que dá like, vira, você tem que ser a Greta Thunberg, né? Você foge da escola e ganha de prêmio da palestra na ONU, né? Mas, então, essa mensagem, ela é, assim, eu percebo essa hostilidade, sim. Até tem uma coisa, e eu acho que isso também é um problema que está bem enraizado na cultura. Eu consigo fazer uma arqueologia aí e ir até o Rousseau para explicar isso daí. Bom O Charles selvagem. Dickens, ele falava que tipos, assim, que pensam dessa forma que a gente está falando, eles têm... a palavra não era caridade, eu não lembro a palavra agora, mas ele falava algo como caridade telescópica. Você quer ajudar e quer resolver o problema que você só consegue enxergar com o telescópio. O que está ao seu... Ajude a humanidade, mas pise no próximo. Né? Ou Exato. nem precisa, fique indiferente ao próximo. Aí no fim das contas você não faz nada, porque você não vai salvar a humanidade. Você não é Jesus Cristo para salvar a humanidade. Né? E também se Exatamente. você não ajuda o próximo, então na somatória dos fatores, você não está ajudando ninguém. Né? Você está Exato. contribuindo se a gente fosse fazer uma contabilidade geral, uma pessoa que age assim tá jogando pedrinhas na balança do caos, né? Porque Isso. ela não Ou seja, ajuda nem longe nem perto. ele ama a humanidade, mas não suporta um ser humano concreto diante dele, né? Porque no fim das contas, o que ele está buscando entra naquilo que você falou, né? Da ideologia enquanto religião moderna. A forma da minha expiação dos pecados não é mais rezar um Pai Nosso, não é mais ir para a igreja, mas sim postar e dizer e mostrar que eu estou trazendo o céu para a terra agora, através dos meus posts, das minhas hashtags, eu estou tornando o mundo melhor, mas não arruma o quarto, não ajuda a mãe, o mendigo da frente da casa dele, ele não suporta, né? Porque, na verdade, o que ele está querendo ele está fazendo, ele quer acreditar no que ele fala, né? Que é o próprio conceito de histeria, né? Que é assim, eu não acredito no que meus olhos veem, eu acredito no que eu falo. Eu me lembrei muito disso Pô, a CNN esses dias aí, cara, eu não queria nem entrar nesse assunto, não, mas a CNN esses dias colocou assim, protesto pró-democracia, aí tipo, tem os caras de preto destruindo a cidade e agredindo a pessoa ali que tava com a camisa verde e amarela, né? Enfim, então assim, tipo assim, não acredita no que seus olhos veem, não, acredita no que eu tô falando que é. Tipo assim, eu tô redesenhando a realidade para você, né? Absorva isso daqui. Então, isso é muito complicado e, no fim das contas, eu até tinha uns pacientes aqui que eu falei que era a neurose do salvador do mundo, que quando acontecia alguns fatos, assim, né, enfim, políticos do mundo e tal, o cara piorava muito, assim, porque ele sentia como se o mundo tivesse saindo do roteiro que ele acredita que é o melhor, né? Mas então, assim, o antídoto que o Jordan coloca para nós é isso, né? Assuma a responsabilidade por algo. Agora, que algo é esse? É o salvar o mundo? Não, começa pela primeira realidade externa a você. Se na sua cabeça, cara, você está ansioso, a vida não está do jeito que você queria, você achou que aos 35 anos você já teria conquistado muito mais coisas do que você conquistou de fato e está tudo caótico, cara, arruma o seu quarto, né? Não estou dizendo que isso vai ser a solução para todas as coisas, não. Estou dizendo o seguinte, quando você arruma o quarto e você percebe que você tem uma força ordenadora no mundo, que gera ordem, da primeira realidade externa a você, que é o seu quarto, isso tem um efeito psicológico e terapêutico também. Né? Lógico que não vai ser tudo resolvido com isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas comece a adicionar previsibilidade no seu dia, como você bem disse. O que está à sua mão para você controlar? O horário que você acorda, o horário que você vai dormir, está na sua mão. Mesmo você tem um problema, vem aqui, procura o médico, que a gente resolve. Mas o que você come, você pode escolher o que você come, que horas que você come, né? E por aí vai. Então, só que as pessoas elas querem
ela mira lá em cima, ela mira na humanidade e não acerta nem na pessoa que está na frente dela, né? Dentro dessa temática, o Dr. Salado, acho que dá até para a gente puxar o mito de novo, porque assim, às vezes o desespero do sujeito que está nessa situação, ele acha que ele é o primeiro ser humano a estar sentindo isso, né? Sim. E ele ignora, por exemplo, primeiro, e eu acho que isso é uma mensagem importante, existe uma mensagem importante do Peterson, existe uma realidade objetiva, né? Existe um mundo fora de você, você não é o primeiro a estar neste mundo, e você, assim, eu nunca excluo a possibilidade lógica da pessoa estar enfrentando, ou descobrindo, ou fazendo algo inédito. Mas é altamente improvável, né? A gente traz aí um legado de civilização de 2000 anos. Né? Então, se você está passando por um problema, se você está tendo um raciocínio, descobriu uma ideia, né, etc, etc, pode ser que seja inédito? No campo da teoria até existe essa possibilidade, mas na prática, ser algo inédito é altamente improvável. Então, por que também trazer um pouco desse elemento dos mitos, né? Para tentar contribuir nesse ordenamento pessoal, nessa compreensão da realidade e tudo mais. Porque os mitos nada mais são do que a tradição e o conhecimento expressos em linguagem simbólica. Então, olha, isso aqui já aconteceu com alguém. Alguém já passou por esse dilema. Alguém já se sentiu dessa maneira. E o que foi feito para resolver? Você não é o primeiro, você não vai descobrir, você não está descobrindo a roda e nem vai. Né? Pelo menos assim, muito provavelmente não. Mas isso casa totalmente com o que a gente estava falando, porque é o seguinte, o cara, ele acha que ele vai salvar a humanidade. Então ele acha que ele é único, né? Naquela entrevista que você... não é na entrevista, mas o Peterson já falou em outro lugar, quando ele fala disso, não, mas as pessoas replicam para ele assim, mas e se o Steve Jobs tivesse ido arrumar a cama em vez de fazer outra coisa, e aí a gente ia ter as... Em vez de importunar os funcionários dele para criarem as coisas que são atribuídas a ele. Então, assim, claro que aí é aquele erro de tomar exceção pela regra, né, e tal, mas num âmbito maior, não minto, é no próprio 12 Regras que ele fala isso. Se você não vai salvar todo mundo, mas Jesus Cristo salvou todo mundo. Bom, mas você não é Jesus Cristo, meu filho. Atenha-se ao seu lugar, ao seu, né? Você não tá nesse nível hierárquico, né? Você tá vários degraus abaixo. Então, assim, em nível geral, né? As pessoas estão desorientadas. Ainda aqueles que estão buscando, né? E de repente topam com o Jordan Peterson até tão numa situação um pouquinho melhor, né? Porque essas doenças modernas, e não digo doença no sentido psiquiátrico, mas no sentido ideológico, né? Então a pessoa vai o vazio existencial vai ser preenchido como? O cara vai para o Estado Islâmico, o cara vai virar adepto de uma religião política, ou ele vai ser o pós-modernismo, por exemplo, que é um tema que que é caríssimo ao Peterson também, e que muita gente não entende dentro dele, né? Porque não, você está misturando pós-modernismo com marxismo, você está falando tanto da civilização ocidental, mas o pós-modernismo faz parte, é filho da civilização ocidental, o que até é verdade, mas eu não sei em que isso vai contra a mensagem dele. Né? Quando ele defende o legado da civilização ocidental, por exemplo, ele não está falando que tudo na civilização ocidental é lindo e maravilhoso. O marxismo faz parte da civilização ocidental, o próprio pós-modernismo, não é? Quando você defende isso, você está falando, olha, a base que ergueu a civilização é boa, não é literalmente 100% das coisas, né? E aquilo que joga contra essa base, mesmo estando dentro dela, né? Esse é o ponto, né? Enfim, só para esclarecer. Mas a ideologia, o relativismo, que tem tudo a ver com o pós-modernismo, e tem tudo, assim, eu costumo brincar. Isso é uma coisa meio solta, que eu precisaria evidenciar melhor, mas eu falo que o nihilista, né, o cara que não vê sentido em nada na vida dele, na vida dos outros, não acredita em verdade, não acredita em valor, não acredita em nada. Né? Nihilismo é isso, é o nadismo. Né? Eu falo que ele é o relativista com coragem. Porque o relativismo já é um pouco disso tudo.
Porque se você acredita que tanto faz, olha, se você faz caridade ou você acumula, você torra tudo em bebida, sei lá, digamos, né? Você poderia usar R$ 2.000 na caridade, mas você vai lá e gasta em bebida. Se o estatuto moral dessas duas coisas é equivalente, né? É o mesmo, basicamente o que você está dizendo é que nada importa. Não importa se você gasta com bebida ou se você gasta com caridade. Não importa se você vai ser o maior hedonista do mundo ou se você vai ser a Madre Teresa de Calcutá. Não importa. Então não importa por quê? Porque não existe nada que sirva de substrato na base aí de valores e que guie, né, a civilização e a pessoa. Então, enfim. Eu sempre digo isso para meus pacientes, porque eu tento trabalhar assim na perspectiva biológica, enfim, aí com todas as questões, medicação, exames, etc. Mas tem a questão psicológica, aí a gente fala de temperamento, personalidade, relacionamentos interpessoais, e tem uma terceira dimensão que o Frankl chamava de noológica, ou noética, mas eu chamo de transcendente para ficar mais acessível, que é onde estão os nossos valores, né? Que é justamente isso aí. Porque olha o que acaba acontecendo. Se você mata os valores, se você risca os valores, só sobra aqui, né, nisso que eu estou dizendo aqui, né, no meu caso, na minha prática, sobra o biológico e o psicológico. Só que geralmente o psicológico também está afetado por conta da ausência dos valores, e aí a pessoa não tem autocrítica nenhuma, não busca melhorar, não busca amadurecer nem nada, e só sobra o biológico. Então, geralmente o primeiro movimento é hedonista, né, de achar algo que vai disparar o botãozinho da dopamina ali e vai ficar alimentando isso. E, curiosamente, pornografia, jogos hiperrealistas e drogas, a base fisiológica tem tudo a ver com dopamina, então tá tudo interligado. Então a pessoa vai apertando esse botãozinho, né, entre aspas, da dopamina, só que chega uma hora que satura. Isso satura, e é literalmente isso. Uma pessoa que consuma muita pornografia, uma hora, quando ele está com a mulher de verdade, ele brocha, ele tem potência sexual. A pessoa que se entrega à gula, ele vai comendo, 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 chega uma hora que o pâncreas não consegue mais produzir insulina, ele é tirado do objeto, o objeto de desejo dele é tirado dele, você não pode mais comer açúcar. O álcool é assim, uma hora seu fígado para, você não pode mais consumir álcool. O que mostra que o próprio do ser humano é a temperança, né? Mas eu dei uma volta aqui porque apareceu esse assunto, mas dizendo que a realidade, ela conversa com a gente, ela está falando como que é o próprio do homem ser. Mas quando o homem escolhe, né, se posicionar aí no centro do mundo e matar os seus valores, isso acaba jogando muito contra ele. Eu até me lembrei aqui, André, se você me permite, Claro. uma frase aqui do Ortega Gasset, que eu estou gravando um curso dos 4 temperamentos, né? E aí, na introdução, eu falo sobre isso, sobre esses três aspectos que compõem, né, o ser humano. Aí ele fala o seguinte do ideal, né? Ele fala que o ideal é um órgão constituinte da vida, né? O ofício dos ideais consiste em disparar nossas atividades espirituais que, por sua vez, arrastam após si o aparato corporal. Esses excitadores psíquicos são os ideais. Olha que coisa maravilhosa. Esses excitadores psíquicos são os ideais que arrastam o aparelho corporal. Aí você bombardeia um jovem desse com visões nihilistas, ele olha para o pai dele, que trabalhou tanto para ele poder cursar a faculdade, e ele olha para o pai e fala: você é ignorante, você não sabe nada da realidade, né? Seu pai é, sei lá, agrônomo, você só sabe plantar, meu pai é agrônomo, você só sabe plantar café, você não entende nada de filosofia, assim, a filosofia que eu digo deles lá da universidade, né? Então, você é ignorante. Quem é Você não sábio... conhece Michel Foucault, né? Exatamente. Você não conhece Foucault. Quem é sábio é o meu professor, lá da universidade. Ele é o cara, né? E aí eu abandono a fonte dos meus valores, né? Meu mito fundacional, minha família, e vou agora idolatrar lá o professor, esse professor que você sabe bem quem eu estou falando, né? Uhum. E que vai contribuir para a morte desses valores
e esses valores vão paralisar esse jovem. Mas muito legal que aí aparece o Jordan. Eu queria só pontuar uma coisa que eu acho super importante, André, que foi uma das formas que eu conheci o Jordan, né? Quando eu fui conhecer o Jordan, também foi por uma questão política, quando o Jordan se opôs a Bill 616, a Lei 16C, né? C16, alguma coisa assim. Enfim, uma lei que tinha lá no Canadá que buscava legislar sobre a linguagem, né? Então, assim, ela queria obrigar, né, com o peso da lei, que as pessoas que são transexuais, né, caso uma pessoa se recusasse a chamá-la pelo pronome de preferência dela, existiria uma lei, acho até que a lei passou, né, e que essa pessoa poderia ser punida por isso. E aí o Jordan se opôs a isso. E aí, deixando bem claro o seguinte, que o Jordan, ele já disse em outras entrevistas que se um aluno dele, transexual, chegasse e pedisse, olha, por favor, eu quero que você me chame de ele, eu quero que você me chame de ela, ele atendia e chamava a pessoa pelo pronome, né? Que a pessoa pedia uma coisa, né? Seres humanos, é óbvio que a gente vai fazer isso. Só que o grande problema é que as pessoas não percebiam era o risco de você legislar sobre a linguagem. Porque aí, você comandando a linguagem, você mata o pensamento, a capacidade de raciocinar do ser humano, e aí o ser humano começa a ter dificuldades. Eu me lembro do 1984, né, do Orwell, que diz lá, guerra é paz, liberdade... Guerra é paz... Como é que você lembra dos três? Guerra é paz, liberdade é escravidão e Isso. E o outro não lembro. E tinha o terceiro. Mas era isso, assim, você modifica. Inclusive tinha o Ministério da Verdade lá Ministério da Verdade, em 1984. Então você, comandando a linguagem, você domina o cidadão. A nova língua aí, ó, que meu cunhado Felipe tá colocando aqui no comentário. Então, e um dos processos que eu até faço aqui com meus pacientes é aprender a dar nome às coisas. A olhar Perfeito. a olhar o que você está sentindo e dar nome a isso, né? Ó, isso é inveja. Eu estou sentindo inveja de fulano. Eu estou me sentindo impotente. Eu queria fazer uma coisa e não consigo. E começar a fugir de algumas figuras de linguagem que eu até postei hoje. Uma delas é a autoestima, né? Mas aqui demoraria um tempo para explicar isso, mas o próprio Jordan tem um vídeo que ele fala que ele nem acredita que a autoestima exista, né? E, enfim. Mas as pessoas começarem a olhar para a realidade e saber dar um nome da coisa, saiba que você está sendo mais livre. Uma pessoa que vai te dominar, ela vai ter dificuldade, porque ela vai chamar alguma coisa por um certo nome e aquilo implica consequências, e você vai estar vacinado, porque você está olhando para a realidade e dando o nome correto. Então, queria que você falasse um pouco da importância das pessoas, especialmente os mais jovens, né, educarem o imaginário, estudarem filosofia, já fala aqui do seu curso, né, fazerem o seu curso para que elas consigam olhar para as coisas e dar nome, chamar cada boi pelo nome, dar o nome aos bois, né? Perfeito. Inclusive, eu abri aqui, ó, guerra, o lema lá do 1984 é guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Né? Isso, isso. Mas o substrato quem quer controlar tudo vai dar uma atenção muito especial para a linguagem. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quem está querendo controlar a sua linguagem está querendo te controlar. Né? Eu também conheci o Peterson, é o mesmo caminho. Né? O vídeo dele lá no meio do campus, com um megafone, que até teve uma cena engraçada do Feintraub hoje, fazendo a mesma coisa. Pegou o megafone e falou, eu não vou obedecer tal lei. Né? E ele fala exatamente, o problema não é usar o pronome, o problema é uma lei que exija que você use uma determinada linguagem. Né? Uma lei que faz isso hoje, o que ela vai fazer amanhã? Ela vai querer te proibir de falar isso, de falar aquilo, isso, enfim, vai legislar totalmente sobre o seu vocabulário. Isso é política, então assim, muitas vezes isso é vendido como humanismo, né, como um posicionamento correto, apenas, não, isso é política pura, né? Eu também conheci o Jordan Peterson por essa via, quando eu vi isso, assim, eu fiquei assim, tive um estado de êxtase, eu falei, caramba, esse cara é grande,
não conhecia, não reconhecia mesmo. Joguei lá no meu site, tem um textinho do meu site de 2018 sobre esse evento aí. Logo que isso caiu na minha mão, eu falei, esse cara aqui é um grande nome da liberdade de expressão. Eu não sei, óbvio que eu não sabia que ele ia raiar aí pro estrelato global e mundial, né? Como um intelectual público, etc. Mas ali eu vi e falei, caramba, aqui tem todo mundo que é a favor da liberdade de expressão vai encontrar aqui um aliado muito grande. E aí, sobre linguagem, tem um negócio muito interessante para citar numa live com o tema Peterson, porque o Peterson, ele pega muito referências bíblicas para ilustrar o que ele está dizendo, né? E lá no Gênesis, a gente tem uma questão de filosofia da linguagem, digamos, muito interessante, né? Que Deus dá para Adão a tarefa de nomear, né, os animais ali, nomear as coisas e tal. E aí, mas só que, né, isso pode, à primeira vista pode parecer uma coisa meio uma coisa relativista também. Dá o nome que você quiser, né? Chama de caneta o elefante, aí tanto faz. Mas ali naquele contexto não, porque nomeou e segue. O nome é aquele e acabou. Não é para você. Não, se você chamar o elefante de caneta, o elefante vai virar uma caneta ou o elefante vai continuar sendo elefante? Olha. Que é o penso logo existo, né? Exatamente. Né? Mas assim, as pessoas extrapolaram, dentro da filosofia tem isso, né? Não, que a linguagem determina tudo. E a mensagem do Peterson aqui é meio que o oposto, né? Olha, existe uma realidade que a gente se reporta a ela por meio da linguagem, então a linguagem é muito importante, né? E não dá pra gente brincar aqui de brincar de linguagem, né? Então as coisas são as coisas, e o nome que a gente dá para elas é muito importante, não é um joguinho, né? Até tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Wittgenstein. Gosto dele, mas a teoria dele é meio que essa, né? A linguagem como jogo, é um joguinho, né? Se você chamar o vermelho de azul, azul de vermelho, a caneta de elefante, elefante de caneta, né? Mas isso leva... Então veja, mas isso ainda é uma reflexão puramente filosófica. Agora, se a gente mistura isso com esse elemento político que a gente trouxe, que aí as distopias do século XX, aí todas elas de alguma maneira tocam nesse ponto do controle da linguagem, quer dizer, em algum momento, controle político, controle mental, caminho... Até interessante, no próprio 1984, né, como no passar dos anos, o dicionário vai diminuindo. Exatamente. Isso é sensacional, a sacada do Orwell ali, assim, por quê? Quanto menos palavras, menos você pensa. Menos espaço você tem para pensar coisas que talvez não devam ser pensadas, não queira-se que você pense, né? Então, assim, esse controle da linguagem, às vezes as pessoas, né? Aí depende do background de cada um, mas tem gente que não dá muita bola para ele. Isso aí é besteira, né? Não, se chamar assim o assado não muda muita coisa, mas na verdade muda muito, né? E aí entra o elemento ideológico e entra o elemento do indivíduo também de não ficar maluco, né? Acho que no limite você ter uma objetividade entre realidade e linguagem é para você não ficar doido, né? Não, aqui eu falo que no meu consultório eu falo que a boa terapia é aquela que te instala na realidade. Essa é a principal missão de uma boa terapia e de saber dar o nome, né, das coisas para a pessoa ter um mínimo de sanidade, né? De ter aquilo que a gente chama de adequação do intelecto à coisa. Né? Isso é a sanidade. André, bom, assim, cara, passou voando essa live aqui. Foi muito legal. Fiquei, assim, muito feliz mesmo. Daria pra gente ficar aqui conversando por muito tempo, mas eu queria dar, né, antes que o Instagram nos derrube aqui, eu queria recomendar o curso do André, né, Ordem e Caos no Pensamento de Jordan Peterson. Eu acho que se você gostou aqui do que a gente abordou, se você acha que foi útil para você, se você já leu ou começou a ler o 12 Regras, faça lá o curso do André. Depois que a gente acabar aqui, eu vou colocar o link. E aí parece que tem uma coisa especial aí para quem está aqui nessa live. Como é que é, André? Tem isso mesmo. Tem o link para o curso, o Dr. Saulo vai disponibilizar, tá na bio aqui do Oliver Talk, tá na bio do meu Instagram pessoal, que é o @aacibarreto, e tem um cupom.
um cupom de 30%. Assim, a gente passou por uma fase de lançamento. O preço do curso era 247. No lançamento, estava 147. Agora, voltou para 247, mas aqui para o público do Dr. Saulo tem um cupom com 30% de desconto, é o Saulo 30. Então, você vai entrar lá na página do curso, vai ir para o campo de pagamento, vai ter lá o espacinho do cupom, você vai colocar Saulo 30, se eu não me engano, vai durar 24 horas esse cupom. Esse cupom vai ficar disponível 24 horas. E aí, se você aplicar, agora eu não vou me arriscar na matemática aqui, mas se você aplicar 30% em cima dos 247, é praticamente o preço de lançamento. Então, o seu público aí está totalmente capaz de acessar o curso pelo preço de lançamento que a gente disponibilizou na semana passada. E já agradeço desde já, o espaço foi excelente aqui, muito bom, a interação excelente, enfim, fico muito agradecido. Pô, muito legal. As pessoas, elas desconhecem os efeitos que esses assuntos, né, que a gente tocou aqui hoje, o efeito na parte psicológica da pessoa, da sanidade dela, isso interfere muito. Então, assim, né, recomendo a todo mundo que coloque lá, então, na hora de comprar, ó, Saulo 30, tem aí 30% de desconto para vocês. André, foi um prazer, assim, sinta-se convidado para outras lives, para outros temas. Só no Jordan Peterson ainda tem um caminhão de assuntos aí para a gente discutir. E foi um prazer te ter aqui hoje. Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Agradeço a todo mundo aí que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado e a gente volta no último momento, tá bom? Um abraço, André. Fique com Deus e até mais. Abraço, Dr. Saulo. Muito obrigado pelo espaço aí. O link do curso está nas bios dos perfis aí. Aproveitem. Isso. Vou postar daqui a pouco agora. Tá bom? Valeu, André. Um abraço. Abração.